Quem que a gente recebe agora? Marcel Van Marcel Van Hatten? Hatten. Fantástico, teve uma fala fantástica nessa semana. Boa. Adorei. Acho que a gente não pode nem reproduzir o que ele falou, né? Não. Sobre Mas o ele Amoedo? pode. Não, sobre as palavras proibidas. As palavras Ele proibidas. falou, próprio Nossa, é tanta coisa, né? Você percebe quanta notícia incrível a gente tem em menos de uma semana? Menos de uma semana. verdade. Mas tem coisa que não pode falar? Tem. Aqui, Tem muita. aqui a gente não pode Como é falar que é? alguma coisa? Aqui a gente tá pode livre, falar. né, Onde não pode? Paulinha? Aqui tá livre ou não pode? Aqui a gente tá Vamos livre. saber. Paulinho. É a live da liberdade, Aqui super pode live É da falar? verdade, a liberdade. live da liberdade. A Van Hatten pode Aqui só podemos falar falar? cinco palavras sem parar. As coisas se que não quiser. pode falar, Aqui pode falar? pode falar? A live da liberdade pode falar à vontade aqui? Ladrão, O que foi ex-presidiário. censurado que a gente não poderia falar? Esconder, Pode? Acho que eles... É melhor não Descondenar. falar. Melhor não falar? Melhor não falar. Tá, então. Ah? Legal, entendi. Tá bom. É, melhor segurar. Melhor não. Melhor Bom, Tem que dar a relação Egresso aqui, né? do sistema vamos fazer uma prisional. receita culinária aqui hoje, ao invés de falar de... E aí, Marcel, tudo bem? Mas o Marcel pode falar. Ele já falou. coisa Tudo é bom? manter. Boa tarde. Boa tarde, Marcel. Deixa eu tirar a câmera aqui da frente. E aí, pessoal? Como é que tá? foi a repercussão, Marcel, da tua fala essa semana, do vídeo que viralizou, sobre as 5 palavrinhas proibidas que você repetiu na sua fala no Congresso? Olha, Pietro, eu já tive repercussões grandes, enormes e tive essa. Essa aqui Foi não muito, foi bom demais. não teve comparação ainda do tanto de mensagem respondido. Tô até agora tonto de tanto WhatsApp, direct, enfim, porque foi num momento que as pessoas estão realmente cansadas de tanta intervenção do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, do Alexandre de Moraes, e estão precisando realmente manifestar. Se por um lado eu fico preocupado com tudo isso, e é absurdo mesmo essa censura que está sendo imposta. Estou vendo o Luciano Hang aí, a gente se encontrou em Brasília na sexta-feira, gravamos um vídeo também. Há muito tempo eu tenho denunciado essa censura que ele está sofrendo. Por outro lado, me parece que o Alexandre de Moraes está conseguindo atrair muito mais gente para ir às urnas, votar no Bolsonaro e votar no 22, no dia 30 de outubro, no domingo, para não deixar com que isso que está acontecendo agora se torne uma rotina com o Lula depois. Porque quem está fazendo isso são, sobretudo, aqueles que não querem a vitória do Bolsonaro. Está muito claro que é uma questão partidária, que é uma questão de parcialidade da justiça. E me parece que está sendo um tiro no pé. Mas claro que a gente tem que trabalhar muito até o dia 30 de outubro e continuar denunciando esse tipo de atitude, porque é impensável que num país como o Brasil, que deve ser uma democracia, nós vivamos o medo da censura e da limitação à nossa liberdade de expressão. O problemático disso, como no humor também, né, é o que a gente chama de espiral do silêncio. Porque daí você não quer desagradar o chefe, você não quer desagradar o dono da empresa de comunicação, e daí você começa a se autocensurar quando você percebe como você não quer ter dor de cabeça, receber notificação do TSE, como você não quer ter esse problema na sua Às vezes vida de você não quer contratar perder tua conta do advogado. Instagram, né? Que é meu caso. Eu perdi minha 4ª conta do Instagram por Exato. falar obviedades que as pessoas falam todos os dias, né? A gente fala com muitos atores, artistas, né? Por causa do canal, por causa do engajamento cultural, artístico. Muita gente que já está ou já esteve na Globo, ou que está em outras emissoras, e eles falam com a gente assim, ó, nossa, eu queria muito poder me posicionar. Sair, Eu queria, isso também. Eu queria muito poder me posicionar, eu queria muito poder falar, mas eu não posso, porque eu não sei o que vai acontecer se eu me posicionar. A gente gravou um filme, nosso primeiro filme agora, né? que a gente teve participação da Regina Duarte, da Elisângela, de alguns Matos. atores, Silvio Matos e tal. E uma das atrizes que participou, eu já tinha convidado 2 anos atrás ela para participar de alguma coisa com a gente. Ela falou assim: nossa, Paulo, se eu participar com vocês, será que a emissora X ela vai Abrir portas? Será que ela vai continuar com a porta aberta para mim? Então, assim, isso existe. E ontem eu estava falando com uma outra atriz que mora lá em Santa Catarina, já foi da Globo, participou da Record recentemente, ela está falando a mesma coisa. Eu ainda não tenho a estrutura para conseguir me posicionar justamente por causa disso. Isso acontece até na parte do humor, até quem detém as casas de stand-ups, comédias, por aí, que ficam justamente bloqueando pessoas, dizendo assim, ó, você vem pra cá ou você não entra aqui, entendeu? E aí o cara é obrigado simplesmente a baixar a cabeça assim, eu vou ter que simplesmente olhar pra esse lado que eu não concordo, porque senão eu perco meu lugar. Isso a gente sabe também. Meus amigos, sabe por que Alexandre de Moraes e o TSE, por que eles estão cometendo essas arbitrariedades todas? É simples. A Globo perdeu quase 500 milhões por ano com a chegada de Bolsonaro. Bolsonaro cortou quase 1 bilhão da mamata pública, tá? Que jornais e TVs recebiam.
Então, o desespero está aqui, porque ele é protegido por esses caras. Porque se Globo, se Folha, se a turma abrisse a boca contra ele estava afinadinho, quietinho. Ele está fazendo tudo isso porque tem uma mídia, porque ainda no Brasil, novela e televisão ainda é visto pelo povo mais simples, ainda tem audiência. Essa que é a questão. Vocês imaginam que de FHC até o governo Dilma, a mídia recebeu 23 bilhões de reais. Gente, isso é dinheiro pra caramba. Viveram pendurados na tetas. E quem não se lembra das palestras milionárias que o PT pagou a jornalistas, certo? De maneira disfarçada de palestras, para poder fazer defesa. Então, esse é o jogo. Esses caras estão folgados, só que eu estou dizendo aqui, eles esquecem que o povo é supremo poder. A casa vai cair. Bolsonaro vai ser eleito porque o povo brasileiro é honesto. O povo brasileiro não é burro, não. Tá vendo todo esse jogo? Foi muito bem dito aí, pelo amigo aí que chegou. Muito bem dito. Eles estão sendo cabos eleitorais. Porque é tão assintosa a maneira que eles estão se comportando que assusta o povo. Essa que é a verdade. Silas, não sei se você colocou na conta aí desses bilhões as estatais, né? Como Caixa Econômica Federal, como Banco do Brasil, como Petrobras. Quando se fala às vezes das verbas que foram da SECOM, diretamente do governo, é uma verba. Agora, muito, muito, muito maior são as verbas das grandes estatais. Eu me recordo em 2006, quando tinha a segunda eleição do presidente Lula, do ex-presidente, desculpa, né? Do ex, né? Ligava a televisão, era só propaganda do governo. Eletrobras, Petrobras, Caixa Econômica Federal, Fundo de Garantia, todas as estatais. Então talvez seja o valor muito maior, como agora não tem mais nada dessas propagandas nas TVs que são contra o presidente Bolsonaro. Por que diabos uma estatal precisa de uma propaganda na TV? Por que não faz sentido? Uma Petrobras, para quê? Quem precisa? Que é única, né? Correios. Só tem eles, aí faz uma propaganda falando né? somos legais. É a forma de acertar o apoio político dessas empresas para a pessoa que está no poder. Acho que o Marcel tinha alguma eu coisa acho aqui. Importante. Eu tinha uma contribuição em cima disso, que o Silas estava falando há pouco, sobre o partidarismo que eu mencionei, e ele é claro, ele é evidente, e dá para ver que o Moraes, por outro lado, está ficando cada vez mais sozinho. A gente vê que outros ministros submergiram, né, Silas? O Gilmar Mendes não fala mais, o Barroso está quietinho. O Senado agora, a gente viu que tem um grande número de senadores agora à direita. A gente vê que o Moraes foi para o all-in aí, mas está sabendo que Bolsonaro vencendo, a reação do povo, representado por nós, deputados federais, e pelos senadores, vai ser grande, independentemente, aliás, da vitória de quem vencer, mas com Bolsonaro presidente, melhor ainda, porque a gente vai ter que realmente colocar os pingos nos is. É inadmissível que deputados federais e senadores tenham medo de se pronunciar, tenham receio de dizer, por exemplo, que Lula é ladrão, que ele é ex-presidiário, como eu falei na tribuna. Eu acho incrível, em tempos normais, esse tipo de discurso que eu dei nessa semana não deveria repercutir como repercutiu. Mas eu fui lá, eu disse que ele é descondenado, ex-presidiário, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa, e o discurso estourou, porque as pessoas estão com isso, como me disseram na rua tantos, entalado na garganta. Falar a verdade virou um ato revolucionário, né, Marcelo? Pois é, falar a verdade foi um ato revolucionário, isso é ridículo. Mas a esquerda pode, né? Porque não é nem opinião. A esquerda ele pode. é um ex-condenado, ele é um ex-presidiário. A esquerda pode tudo e nós nada podemos fazer, quer dizer... Mas não é só a esquerda, não. Eu queria lembrar que o ministro Barroso disse que a Lava Jato mostrou o maior esquema de corrupção do mundo. Queria lembrar que Gilmar Mendes disse que os governos do PT são governos de ladrões. Está gravado aí na tribuna lá no plenário, tribuna não, no plenário do STF. Eles disseram isso, gente. Esses dois ministros. Nós chegamos ao ridículo do TSE censurar um ex-ministro do STF no programa do Bolsonaro. Isso é uma coisa assim
Sim. O George Orwell não escreveria uma patifaria dessas, ele ainda escreveu algo muito melhor, como é que se diz, de uma forma literária muito melhor. É um absurdo, a gente está vivendo assim uma anedota no Brasil e... Opa, acho que travou. Acho que tem outra coisa também que o Silas tinha falado, o Barroso falou, o Gilmar Mendes falou, todos falaram, né? Inclusive o Alexandre. Isso. Tem vídeo do Alexandre circulando aí, dele falando da corrupção na era petista. Claramente, assim, aberto. Quer dizer... Eu não vejo a hora dessa semana, desse dia 30 chegar, porque a pressão é uma panela de pressão. A população anda nas ruas, não aguenta mais, né? Sendo censurado, sendo oprimido. A gente fala, eu conseguia com as minhas redes, falar o que as ruas queriam falar. Hoje, todas as pessoas que tinham direito à voz perderam a sua voz. Mas o povo está angustiado para o dia 30 chegar. Você caiu também? Acho que o Silas... Agora a gente está ouvindo. Estamos ouvindo, mas não estamos vendo. Censura. Censura. Começou a falar dos ministros, caiu a internet. Censura. Só que vamos fazer o seguinte, ao invés de deixar a live baixar por causa da censura, começa a compartilhar mais a live para ser uma censura inversa, entendeu? Estamos 370, uma coisa assim. Então, por favor, vamos mandar mais. Agora 375. Vamos lá, pessoal. O presidente está querendo chegar aqui. Precisamos chegar a 1 milhão de novo. Olha o casal maravilhoso aí. Eu ia falar uma coisa acerca do Van Hatten. Porque o Van Hatten, ele foi uma das pessoas que sempre nunca se furtou de fazer críticas ao governo, ao que ele discordava do atual governo, mas ele sabe que nesse momento, e eu admiro muito, já falei isso pessoalmente, né, Marcel? Quando a gente fez o podcast, admiro muito, espero até coisas muito maiores na tua vida política, que eu já conversei contigo pessoalmente também, e assim, nunca se furtou de criticar, e agora, nesse momento tão decisivo, ele sabe como é importante esse apoio ao Bolsonaro. Coisas, como eu vi ontem aqui, que eu fiquei muito feliz de ver, o que era do MBL, estava aqui, o Fernando, o Holliday aqui, diferente do próprio MBL, por exemplo, que eu não sei se a gente pode falar deles, mas assim, que eu não consigo compreender como num momento tão decisivo e importante para a nação brasileira, um pessoal como eles que estão à frente e são referência para tantas pessoas, não se posicionarem e quererem taxar Lula e Bolsonaro como duas opções exatamente iguais. Isso é um absurdo, é inacreditável. Mas eu acho que eles deixaram, até a gente pode fazer mais uma rodada para ouvir o Malafaia ou também o Marcel Van Hatten sobre isso. Eu acho que eles perderam essa referência que existia antes, perderam a credibilidade. Que nem muito político macaco velho perdeu a bússola da política também. Eu vi uma galera desorientada nessas eleições. Exatamente porque eles estavam criando essa espécie de terceira via que nunca existiu. O Bolsonaro era a terceira via do Teatro das Tesouras. Ele quebrou o teatro no meio. E ficou um monte de gente perdida no meio do caminho. Só para dar 2 exemplos bizarros, Dória, MBL e a galera que traiu o Bolsonaro de maneira expressiva. A Moedo, Joyce, Nossa, Frota. Joyce foi... uma galera vai entrar. Acho que eles caíram de novo. Eu vou Há uma voz. Gente, a gente vai agradecer a presença de vocês. A gente precisa rodar porque tem muita gente muito legal para participar. E é isso, obrigada. Nós que agradecemos o convite, agradecemos eles, muito obrigado. Quero mandar um abraço pro pessoal lá do canal iPorts que está trabalhando direto lá para tentar fugir dessa censura. Um abraço para todo mundo lá, pro nosso pessoal. E com certeza, se Deus quiser, continuaremos. Eu sou fã desse canal iPorts, é maravilhoso. Quem não viu ainda, precisa procurar. O próximo episódio que a gente vai fazer juntos. Então, pode chamar o Superman. Aquele vídeo nunca foi gravado. A gente vai gravar aquele sobre o feminismo. Quero muito Ele vai fazer o Superman no nosso vídeo também. Muito bom, gente. Compartilha a live, é muito importante que a gente compartilhe a live. É uma live muito importante, então não deixe de compartilhar. Tem muita gente aí que só tá esperando para a hora que alguém entrar. O Gustavo Lima, gente, desde já nós temos que estar compartilhando full time. Então é muito importante. E peguem o link novo, porque a cada 10 horas tem que trocar o link. Então esse é o terceiro link já, tá? Que a gente tá. Terceiro ou quarto. Falou, pessoal. Falou. Abraço, Zé Galinha. Zé Galinha, abração. Ele pediu para eu mandar um abraço para ele ao vivo. Valeu. E eu vou agradecer o Van Hatten também.
Obrigada de coração, Barrata. Também sou muito fã aí do teu trabalho, do teu posicionamento. E queria agradecer você também. A gente precisa também dar uma rodada aqui na mesa. E quem que a gente vai chamar agora? Mas dá pra... Eu só ia comentar. Mas fecha antes da gente rodar. Tá. Só não queria comentar sobre essa fala final aí do Paulo Hipócritas. A gente fez críticas e muitas vezes criticou de uma forma construtiva o governo e apoiou em outros momentos. Vocês sabem ver o governo às vezes mais que a própria base do governo, de forma da Previdência, de forma administrativa, porque a gente tem um projeto de país, a gente quer um Brasil melhor. E tem muita gente que está na política, infelizmente, por vaidade, está aí para cumprir desejos de, ambições pessoais. Eu acho que esse momento é um momento de unir o país contra aqueles que já destruíram muitas das nossas instituições nas últimas décadas, quando estiveram no poder, e é por isso que eu estou à total disposição aí na campanha. Ontem estive em vários municípios agradecendo os votos que eu fiz a deputado federal e levando a todos, principalmente, aqui fica o recado, principalmente para quem anulou seu voto no primeiro turno, votou em branco, ou como eu, votou em outro candidato, eu votei no Felipe Dávila no Novo, lembrar que agora tem só duas opções. Ou você volta para o passado, que é aquele do PT, do Lula e da Dilma, que a gente não quer mais, ou a gente segue em frente para isso. É Bolsonaro 22 agora no dia 30. Então é esse recado final que eu queria deixar. Muito obrigado aí pela oportunidade e... A gente que agradece. E vamos em frente. Obrigadão, Marcelo. Um abraço.